Olá, pessoal! Estamos aqui hoje no Empreender para Crescer, nosso terceiro episódio. E como eu havia prometido, trouxe a história de mais um casal que começou do nada e hoje se tornaram uma grande empresa. Quero apresentar para vocês hoje a história do Estúdio Abacaxis. Com muito prazer, Samara e Daniel. O prazer é meu. Boa noite. Boa noite. Então vamos lá. Samara, vamos começar com o nome. O porquê de abacaxis? Bom, o Abacaxis começou assim. De início era o estúdio Samara Oliveira, fotografia mesmo. Aí, quando nós íamos completar 4 anos de estúdio, a gente queria mudar, a gente queria algo a mais. E aí a gente pensou em mudar o nome do estúdio. E eu fiquei morrendo de medo de pensar, o que eu vou colocar de nome? Tem que ser algo muito a ver com a gente, pra não fugir, porque até então era só o meu nome. E o Daniel que teve a ideia, né? Mas o conceito do Abacaxis veio porque sempre brincando com as crianças na hora de fotografar, eu falava assim, fala abacaxi, e olha aqui pra foto. Daí na hora que ele falava o X, eu tirava a foto, e aí eles saíam sorrindo nas fotos. E aí a gente resolveu colocar o nome de Abacaxis, porque as crianças já me conheciam como a tia do abacaxis. E aí acabou ficando esse nome super engraçado, infantil, e que realmente remete à nossa história, né? Certo. Daniel, se apresenta aqui também para o pessoal, saber quem é Daniel, o que o Daniel faz no estúdio. Bom, meu nome é Daniel Lazzarini, né? Sou esposo da Samara, então fico mais nos bastidores, né? Sempre todo mundo vê ela, mas eu tô com ela desde o começo, né? Desde que a gente começou o estúdio, eu sempre tô com ela nos bastidores. Eu cuido mais na parte financeira, do marketing também por um bom tempo, foi eu que fiz ali do estúdio. E é isso, no começo também ficava com ela nos ensaios, ajudava. Hoje a gente tem a Duda também que está lá com a gente, que trabalha, que fica com ela nos ensaios, mas aí eu continuo mais nessa parte dos bastidores. Todos os processos, sou eu que organizo lá também, entregas, se precisar eu faço também. Então fico ali, um pouquinho de tudo ali. Só não apareço, só não fotografo. Aí todo mundo fala, né, mas por que você não tira foto? Falei, isso eu deixo com a Samara, porque isso aí é dom. Parte. Isso aí, pessoal, mas é só você aprender a clicar. Falei, não é, sabe? O jeito que ela tem com as crianças, né? Isso todo mundo fala, né? Esse carinho que ela tem, a paciência que ela tem com as crianças, isso realmente é um diferencial e para mim isso é dom, não é algo que você pode, vou aprender a fotografar, vou aprender iluminação. É muito mais do que isso. Eu acho que você saber cuidar de uma criança, saber fazer a criança dar risada, ter a paciência, trocar, né? Isso é um dom dela. Falei, isso aí eu não faço. E Samara, da onde surgiu essa vontade de fotografar? Desde quando? Olha, a minha história é um pouquinho diferente. Quero escutar tudo. Bom, quando eu tinha acho que uns 16 anos, eu comecei a trabalhar num estúdio fotográfico, mas para ser maquiadora. Eu fazia um curso de maquiagem profissional e aí eu tive a oportunidade de estar entrando nesse estúdio para fazer a maquiagem das clientes de lá. E aí, os proprietários lá do estúdio falavam assim, Sal, você tem interesse, né, em estar fotografando, aprender fotografia? E eu, amava a foto, eu achava aquilo incrível. E eles me deram essa super oportunidade, foram me ensinando. Eu ficava lá na parte da noite, né, aprendendo. Na parte da tarde eu trabalhava e eu ficava lá de noite. Eles me ensinavam toda a parte de configuração de câmera, iluminação, eles iam me ensinando toda a técnica. E aí foi onde eu fui tendo a oportunidade de trabalhar nessa área. Lá já era um estúdio de fotografia de maternidade e eu comecei a fotografar as crianças maiores e fui fotografando os bebês, que foi onde eu me apaixonei por essa área. Eu tinha, acho que uns 17 anos, então 19 anos de fotografia. Nossa, é tempo. Sim. E aí você trabalhou dos 17 até nessa... No estúdio foram quase 4 anos, até quase 20. Quase 20 anos. O seu. Eu comecei o meu, eu tava com 20, já tinha quase 21, né? Que a gente abriu o nosso estúdio. Daí eu saí de lá, né? A empresa vendeu, passou para um outro proprietário. E aí a gente abriu o nosso estúdio do zero, literalmente do zero. Bacana. E agora, essa pergunta é para você e para o Daniel juntos. Abrir do zero. Porque o nosso programa é Empreender para Crescer. Então, remete muito a essa frase. Vocês empreenderam e hoje vocês estão maiores. Mas como foi esse sair do zero?
Ah, é muito difícil, né? Porque teve até antes, né, da gente abrir o nosso mesmo, a gente passou por um episódio que ela ofereceram até pra gente arrendar, né, o estúdio que ela trabalhava. Só que, assim, era um estúdio muito grande na época e eu não trabalhava lá no estúdio, né? Eu tinha uma empresa que eu fazia personalizado, caneca personalizada, essas coisas. E aí eu parei e a gente foi junto pro estúdio, arrendamos o estúdio. Só que era um estúdio muito grande, muitos gastos, né? Funcionários. Funcionários, e a gente não tinha experiência, né, com empresa. Imagine logo de cara você já pegar uma empresa daquele tamanho. E a gente acabou passando uma situação muito difícil e em 6, 7 meses a gente praticamente quebrou, né? Sim, muita dívida, cartão, né? Até os nossos pais nos ajudaram bastante. E aí foi onde a gente teve que recomeçar. E aí muita gente falava, né? Arruma um emprego, né? Vai trabalhar, é registrado, CLT. né? E aí a gente falou, não, eu sempre acreditei que daria certo, né? E eu trabalhei muito tempo em empresa e quando eu saí até para fazer as canecas, era algo pequeno, mas quando eu estava lá na empresa eu falei, eu não quero mais trabalhar, né? Eu trabalhava em máquina ali, me sentia um robô, falei, não, eu vou empreender. E aí com as canecas foi mais ou menos, depois aconteceu isso da gente quebrar, eu falei, não, eu vou continuar. E aí a gente foi, na época ainda eu peguei o cartão do meu pai emprestado, foi meio na loucura. Hoje eu penso, tipo assim, não sei o que eu tinha na cabeça de fazer aquilo e meu pai ainda de emprestar. Né? E aí a gente acabou, eu emprestei o cartão, a gente fez um investimento para montar o estúdio. Mas né? com pouquinhas coisas, né? A câmera eu já tinha. Isso, mas o essencial de cenários, de roupinhas, né, para poder começar mesmo. E aí sem clientes, porque a gente não tinha, né? Tinha um pessoal que conhecia ela, mas era do outro estúdio, né? Então. Eles não conheciam a Samara, eles conheciam o estúdio que eu trabalhava, então não conhecia por nome, não iriam saber como me achar, né? Algumas mães gostavam muito do trabalho dela desde lá, mas assim, a gente então não sabia que ela tinha aberto um novo estúdio, né? E até porque o outro estúdio não ia divulgar, olha, ela foi para tal lugar, né? Não faz sentido. E aí a gente teve que realmente começar os clientes do zero, né? E aí foi realmente um momento muito difícil, porque começar do zero já é complicado, né? Porque você tem que ter ali o dinheiro para você manter o negócio, fazer o negócio crescer, reinvestir, né? O dinheiro, né? E às vezes a gente que dependia, era a única renda nossa, então a gente tinha que sobreviver com aquele dinheiro, em continuar investindo para o estúdio crescer e pagar o que estava atrasado, né? Nossa, então, Lucas, o que você acha disso? É loucura total. Igual a gente falou no primeiro episódio, né, com a Stephanie, porque a galera que hoje a gente está conversando aqui começou realmente nessa situação, né? Não foi uma coisa que a gente brinca, né, que vocês não são herdeiros, né? Ninguém aqui é. Muito pelo contrário, né? Então, eles começaram realmente totalmente do negativo, né? Para quem não sabe, eles são meus cunhados, né? A Samara é irmã da Samantha, minha esposa. Então, a gente acompanhou de perto todo esse processo e, assim, eu lembro muito bem de vocês alugando o espaço novo lá e chegando as coisas novas. Eu lembro o tamanho da compra que vocês fizeram, né? Porque o tanto de cenário que precisa, o tanto de coisa que precisava. E ver hoje, assim, é muito doido, né? É muito louco pensar que passou, né? Que vocês conseguiram passar por isso, né? Sim. Isso é muito interessante, é muito louco. Daniel, vou fazer uma pergunta agora, que é exclusivamente para você, que eu vi que você domina a parte financeira e que todas as pessoas que nos assistem procuram essa dica. Se hoje você pudesse dar uma dica para quem está começando, qual seria esse conselho? Uma coisa que assim, eu gosto muito também, que eu acho que me ajudou bastante, muitas pessoas acho que têm essa dificuldade por não gostar, eu gosto muito de planilhas. Então, eu tenho as anotações desde que quando a gente começou o estúdio, eu tenho tudo anotado, questão de entradas, de saídas, dos quais pacotes que a gente vende, quais pacotes vendem mais, quais pacotes vendem menos. Então, isso me ajudou bastante, principalmente nessa organização no começo, porque como eu falei, eu tinha que pagar as dívidas que a gente tinha atrasado, tinha que fazer os investimentos, tinha que pagar as contas de casa. Então, para ter esse controle é muito difícil, e aí o que eu aconselho você é anotar. Ter um lugar para você anotar. Eu sei que não é todo mundo que gosta de planilha, eu gosto e eu acho que é mais fácil de você visualizar, mas no próprio celular hoje tem muitos aplicativos que é gratuito para você conseguir fazer esse controle. Porque o que eu acho que acontece muito, né, com os empresários, que eu vejo muito com as pessoas que eu converso, é que assim, entrou um dinheiro a mais
e a pessoa não tem esse controle de quantas despesas fixas que ela tem que pagar, de um planejamento, olha, mês que vem eu vou ter tantas contas, ou, por exemplo, sazonalidade, né? Que nem lá no estúdio, final do ano vende muito. Se eu pegar esse dinheiro e gastar esse dinheiro, vai chegar janeiro, que é o mês que é mais fraco, eu não vou ter esse dinheiro. Então, o que acontece muito com os empresários é isso. Um mês vende muito, o cara vai lá, nossa, entrou um dinheiro a mais, vai lá e pega um celular novo, né? Vai lá, vou trocar de carro. E aí chega no mês que tá ruim, e aí às vezes não tem o dinheiro, onde acaba emprestando, é cheque especial, enfim, é onde acaba entrando em dívidas. Então, o que eu aconselho é você anotar, ter algum lugar onde você consiga anotar as suas dívidas para você ter esse controle, de ter uma média de quanto você gasta, quais são os seus principais gastos, os produtos que você mais vende. E aí, com o tempo, você vai entender também a sazonalidade da sua empresa, quais meses você vende mais, quais os pacotes. Olha, esse mês, que nem lá, acontece muito isso. Por exemplo, final do ano a gente faz ensaio de Natal. Então entra bastante, porque a gente tem um ensaio diferente. Então, chegou meio do ano agora, a gente já está se programando, montando cenários, já montando as coisas para chegar em agosto, a gente já está com o cenário pronto para poder lançar, porque a gente sabe que é uma data que ajuda muito a gente. Então, todas as empresas, ela tem períodos que vendem mais, períodos que vendem menos. Então, você tem que estar preparado para, nesses períodos que você vende mais, você aproveitar essas datas, esses momentos para expandir e lucrar mais. Só que também saber guardar para um período que você vai ver ali, principalmente quando você faz essas anotações, você consegue ver, olha, esse mês aqui, para o meu ramo de negócio, ele não é muito bom. Então, eu preciso ter um caixa para que quando chegar nesse mês eu consiga sobreviver, eu consiga respirar, consiga continuar. Se eu precisar fazer algum investimento, eu vou ter um dinheiro guardado ali para poder fazer isso. Então, a principal dica é essa, é você ter esse controle do seu financeiro, das suas entradas e das suas saídas. E o meu conselho é planilha. E se precisar, eu até tenho uma planilha aí que eu posso fornecer aí. Que eu montei lá, eu gosto muito de planilha, então eu mesmo criei uma planilha lá que eu uso para a empresa, que eu uso para as finanças pessoais, que também... no Instagram, né? Tá lá no meu Instagram. Na verdade, no Instagram que a gente tem, que chama Arcade, é um projeto que eu tenho com um amigo meu, que a gente fala sobre planejamento financeiro, e lá também tem essa planilha que é bem legal para você poder usar. E gratuita, né? Gratuita. Só entrar lá, fazer o cadastro, você consegue baixar e você consegue usar tanto para as finanças pessoais quanto para a empresa. Que é uma coisa também que é muito importante de se fazer, você saber separar finanças de empresa do pessoal. Porque, principalmente a gente que é pequeno empreendedor, então vê todo dia entrando dinheiro ali, você não conseguir separar esse dinheiro, é muito complicado, né? Porque aí você não sabe o que é o dinheiro da empresa, o que é seu, entrou, vou comprar para casa, vou abastecer o carro, e aí você não tem a noção do que é o dinheiro da empresa, do que é o seu dinheiro, você não consegue fazer essa separação, você não define um salário, alguma coisa desse tipo, né? Porque o que eu faço pra gente é isso, eu defino um salário que a gente pode tirar. Então, vendeu a mais, não importa se vendeu a mais, o dinheiro é da empresa, a gente tem o nosso salário, quanto a gente pode gastar. E aí isso acaba prejudicando. Se você não define esse valor, você acaba pegando o dinheiro da empresa. Bacana, tivemos uma pequena aula aqui. Isso empreender para crescer, Lucas. Sabe qual a parte que eu mais tô gostando? Uhum. São realmente empreendedores que precisaram quebrar para depois aprender na dor. É mesmo. Para poder conseguir continuar a empresa. Então todo mundo está passando por aqui, tem uma história para contar. Então, para vocês que estão nos assistindo, pega essas dicas. Pega a dica do Daniel, da Stephanie, do pessoal do escritório, para vocês não cometerem os erros que nós cometemos. Mas vamos voltar para o estúdio Abacaxis, que eu tenho tanta pergunta para fazer. Samara, eu tenho propriedade para falar porque você já me fotografou. Ela abriu uma pequena exceção ali para poder fazer minhas fotos, né? Que a especialidade do Abacaxis é para crianças. E o seu cuidado com os clientes, a maneira como você trata, o sorriso. Você teve outros cursos além da fotografia para conseguir se tornar essa profissional que você é hoje? Olha, eu acredito que eu sempre fui uma pessoa que tem muita empatia. Eu sempre me coloco no lugar das pessoas. Porque eu trabalho com maternidade e eu não sou mãe ainda. Então eu fico pensando que eu não sei a dor que ela tá sentindo, então eu tenho que tentar ao máximo me colocar no lugar dela, né? Às vezes a criança não dormiu à noite, ela não dormiu direito à noite por conta da criança, e a gente tá ali sendo uma pessoa bem sorridente, alegre, faz total diferença. Isso realmente eu fui aprendendo na prática.
Mas lá no estúdio eu sempre falo, não coloco... Quem for lá, e convido vocês a irem conhecer, lá a gente tem a campainha, mas eu não coloco aquela travinha para abrir direto na campainha. Por quê? A gente gosta da gente abrir o portão para os clientes. Abrir e falar assim, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos, pode entrar. A gente gosta de fazer isso. Não simplesmente abrir lá na campainha, a pessoa entra lá, tipo, sem saber onde está chegando. Então, assim, são detalhes e isso faz muita diferença para os nossos clientes. Quando a Bruna foi lá fazer as fotos, ela comentou que ela não tira foto, não tem esse costume. E eu cheguei lá, a primeira coisa, né, que eu cheguei na sala foi conversar, falar com ela, fazer ela se soltar ao máximo. E a gente ficou conversando, aí tirava umas fotos e aí logo conversava de novo, dava risada, tirava umas fotos. Porque ela chega totalmente retraída, né? Com vergonha. Então a gente vai conversando. A Bruna tem um pouco A Bruna, vergonha. Pra tirar foto, eu estava com vergonha. Tava com vergonha, né? Você fez... Eu só te convidei aqui hoje porque eu saí de lá encantada com o tratamento. Falei, mas como que ela conseguiu tirar o melhor de mim? Que a gente tá acostumada com aquelas fotos assim, duras. E ela mandou, quebra daqui, quebra dali. Falei, olha, Limeira precisa conhecer. Olha, e foi dessa maneira, a gente vai conversando, fazendo nossos modelos se soltarem, as gravidinhas que vão lá no estúdio, né, normalmente chegam assim aceleradas, achando que vai chegar e já vai tirar foto. Eu não, senta, toma um cafezinho, toma uma água, conta pra mim um pouquinho da gravidez, conta um pouquinho da sua história, e aí a gente vai conversando durante o ensaio, a gente vai conhecendo um pouquinho o lado deles, e eu vou me colocando no lugar da cliente, né, também, tipo, uma gestante, eu não vou deixar ela lá uma hora inteira de pé. Conversa, senta um pouquinho, toma uma água, respira. Daqui a pouco a gente volta para as fotos. Dessa maneira. Até porque você não cronometra isso. Olha, a Existe gente... esse relógio, como tem na grande maioria dos estúdios? Então, lá no estúdio a gente separa sim um horário, mas isso eu não gosto de deixar muito visível para o cliente. Então, eu vou deixar lá um horário determinado para fazer o seu ensaio. Eu tento seguir esse horário, mas eu não vou ficar assim te apressando. Olha, tem só mais 20 minutos, vamos fazer logo essas fotos. A gente vai conversando de maneira descontraída e aí eu finalizo o ensaio sem você perceber a quantidade de tempo. Mas a gente trabalha assim com horário. Bebês, assim, a gente sempre deixa bastante tempo. Não gosto de fazer ensaio correndo, porque bebê precisa fazer tudo no tempo deles. Eu costumo dizer que não sou eu que comando o ensaio, quem comanda são eles. Se eles quiserem parar para mamar, precisar trocar fralda, fazer eles dormir um pouquinho. Quantas vezes as mamães foram lá, o bebê ficou dormindo 1 hora lá com a gente conversando e depois fizemos o ensaio. Então, assim, a gente vai seguindo conforme o bebê vai deixando. Isso é até um modelo de negócio, né? Quando a gente começou, porque no estúdio que ela trabalhava era assim, né? E ela me reclamava muito comigo, porque na época ela era fotógrafa ainda e era muito ensaio atrás do outro. Então era coisa de 30, 40 minutos o ensaio. Aí se ela demorava, o pessoal acendia a luzinha para ela, porque tinha um outro esperando. Então era uma empresa mesmo que você tinha que ficar entrando e saindo ali, era muito rápido os ensaios. Era o estilo de lá, né? Porque eram muitos clientes. E aí quando a gente criou, a gente falou, não, a gente quer fazer um ensaio que a pessoa se sinta em casa, que a gente converse. E tanto é que deu certo, que daí o primeiro lugar que a gente alugou, realmente a gente morava lá. Então era a nossa casa também, mas aí tinha o cômodo que era o estúdio, né? A sala, na verdade, era a recepção. A gente tinha um quarto só, na verdade, né? O resto tudo era o estúdio e a gente morava num quarto que tinha lá. Mas realmente ficou com aquele ar de casa. Então as pessoas iam lá e sentiam em casa, tinha um sofá, tomavam um café. E até hoje é assim, mesmo que agora a gente não mora mais, é só para o estúdio, mas mesmo assim as pessoas se sentem em casa. Tanto que tem lá o acompanhamento que a gente faz, né? Que é até 1 aninho. O bebê nasce, geralmente vai tirando foto todo mês até 1 aninho. Aí, às vezes, tem mãe que acaba e fala, nossa, eu queria continuar só para continuar vindo aqui. Tipo, não é nem pelas fotos, mas é por estar aqui. Então, eu até brinco com ela que, às vezes, a segunda profissão dela é psicóloga. Porque as mães vão lá e desabafam com ela e conversam com ela. Eu amo escutar as histórias das mães. A gente ama escutar como que foi o parto. Amo ouvir tudo que elas têm para contar, adoro. Quando eu tiver meus filhos, acredito que já vai ser um bom começo, assim. Já treinou? Já treinei bastante. E você é formada em fotografia, claro. Você tem outras especializações? Então, eu aprendi lá nesse estúdio
a fotografar. Fotografei lá por quase 4 anos. E acho que pouco antes, né, de eu sair de lá, eu já pensava, mas e se eu sair daqui? Como que eu vou ser contratada em outro lugar, sendo que eu não tinha um certificado? Porque eu aprendi lá e eu fiquei fotografando lá e não tinha nenhum certificado. Foi onde eu fui atrás de fazer um curso de fotografia de iniciante. Fiz um curso de, acho que uns 7 meses. Depois que eu finalizei ele, como eu já tinha interesse em trabalhar na parte da maternidade, eu fui atrás de fotógrafas que eu sempre admirei o trabalho delas. E aí eu fui até elas e fui fazendo os cursos específicos, né? De gestante, de newborn, de acompanhamento. E fui me especializando nessa parte. E o nosso certificado, né, mais recente foi o da Associação Brasileira de Fotografia de Recém-Nascidos, que é uma associação que visa cuidar de fotógrafos, né? Profissionalizar os fotógrafos da área de recém-nascidos, que eles fazem toda uma pesquisa sobre o estúdio, avaliação, a gente passa por uma avaliação bem rigorosa, né? Que eles olham o nosso espaço, a nossa fotografia, técnica, iluminação, edição, higiene, toda essa parte. E aí nós conseguimos, né, esse último certificado super recente, até já comentei, né, com você, né, Bruna? Tá lá no nosso Instagram e a gente tá muito feliz com ele. Bacana. Já chegou momentos que vocês quiseram desistir do estúdio, falar não vai dar? A gente sempre fala que é uma montanha russa, né? Tem dia que a gente quer conquistar o mundo, não, vamos... Aí tem dia que você, nossa, o que a gente tá fazendo? Vamos parar. Eu acho que sempre tem momentos que, às vezes, a gente pensa, nossa, tá difícil, tem algum problema com algum cliente, ou tá numa situação complicada, você sempre pensa, nossa, acho que não dá mais. Mas era coisa rápida, chegando outro dia, a gente já, não, vamos trabalhar de novo. Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho muito medo. Porque o estúdio, ele cresceu, assim, durante a pandemia. Na pandemia? Isso, na pandemia, onde a gente mais cresceu. Que negócio, a gente começou, né, meio quebrado, e aí quando a gente começou a andar, depois de um ano, a gente até mudou de espaço. No mês que a gente mudou. No mês que a gente mudou foi onde começou a parar tudo, né, fechar tudo. A fechar tudo. E daí, assim, a gente ficou sem chão, morrendo de medo, achando que realmente a gente teria que fechar o estúdio. Mas foi onde muita gente resolveu ter filhos. E foi onde a gente pegou e falou, não, a gente precisa bolar uma estratégia para conseguir atender os nossos clientes. E aí a gente começou a divulgar, né? Trabalhamos em todo o nosso marketing, que a gente trabalhava com máscara, álcool em gel, os horários a gente marcava extremamente espaçados, 1 cliente, 2 clientes por dia. Então, antes dos clientes chegarem, a gente fazia toda a higienização do estúdio, após eles irem embora, toda a higienização, lavava todas as roupinhas, tudo para realmente passar para eles que ali era um local seguro para estarem levando, né, os bebês, fazendo os ensaios, que não tem como voltar atrás, né? Porque a área que a gente trabalha de maternidade, não tem como você deixar de fazer as fotos grávidas, porque só vai estar grávida por um período, né? Sim. Então, não tinha como ela atrasar essas fotos por conta da pandemia. Então, a gente demonstrava para eles que ali seria um local seguro. E assim, foi Deus, né, que nos ajudou muito, porque apareceram várias clientes, uma foi indicando para a outra. A gente foi fazendo marketing sempre pela internet, porque a gente não tinha nem fachada lá no estúdio, né? Você foi lá, você viu, né? Que a gente colocou uma plaquinha recentemente, só para os clientes conseguirem localizar mais fácil. A gente não tinha nem fachada, nem nada lá no estúdio. E mesmo assim, foi crescendo, né? Legal. Lucas, senão só eu pergunto. Ô, louco! É que eu já conheço bastante da história, né? Não, mas é uma coisa que é interessante de pensar, que vocês falaram, a questão de marketing e tudo mais, né? Como que é essa parte? Porque a gente falou de financeiro, falou do selo, né? As especializações. E como que é o marketing para o estúdio, para um estúdio de fotografia? Porque, por exemplo, olha, no caso de vocês, é especializado em maternidade, né? Gestante, newborn, o acompanhamento e tudo. E quais as ferramentas que vocês utilizam como marketing hoje? Por exemplo, olha, eu tenho ferramenta mesmo técnica, eu tenho o site, eu posto foto no Instagram, posto stories ou não posto stories, faço reels, não faço reels. O que vocês veem? Hoje, assim, sempre mais forte nosso foi o Instagram. Desde que a gente começou,
né? A gente sempre, tanto ela cuida mais do feed, né? Do orgânico, né? Do feed, dos stories. Ela faz muito stories, então isso também ajuda muito a ter esse engajamento, de filmar os ensaios. Até hoje, esse dia a gente estava brincando, que agora a gente já virou estúdio foto e vídeo, porque acaba os ensaios, as mães já mandam. Manda os videozinhos, manda os videozinhos. A gente fazia como algo a mais, até hoje virou uma obrigação. Então, a gente grava, né, os bastidores do ensaio, às vezes grava montando o cenário. Até para as mães realmente entenderem, né? Porque às vezes acontece do bebê chorar, de alguma coisa acontecer, e as mães ficam, nossa, é só meu bebê que chora. E não. A gente tenta mostrar isso também. Não, acontece com todos. E aí a gente trabalhou muito o Instagram e eu fiquei mais na parte de anúncios. Então a gente sempre fez anúncios. Aí o ano passado a gente lançou o nosso site também, que está indo bem. A gente criou um portfólio lá. Mas eu acho que um dos principais hoje do marketing, além do Instagram, além de fazer anúncio, é a indicação de clientes, né? Grávida conhece muita grávida, mãe conhece muita mãe. E a gente entende que quando a gente presta um serviço bom, né, quando a pessoa gosta, ela vai indicar, né? O nosso melhor vendedor é um cliente satisfeito. É uma frase que eu aprendi e eu uso muito ali pra gente. Então, o cliente satisfeito é o nosso melhor vendedor. Então, quando a gente atende o cliente muito bem, que nem você falou, que sai satisfeita, ela vai indicar. E hoje, a maioria dos nossos clientes vem de indicação. E uma coisa assim que o Daniel não falou, mas que a gente nadou contra a correnteza, foi que quando eu trabalhava nesse outro estúdio, e a maioria dos estúdios assim da época não permitiam que os pais fotografassem com o celular. A gente estava lá fotografando, o pai e a mãe às vezes queria tirar uma foto com o celular e não podia. Tinham placas sinalizando que não pode fotografar com o celular. Porque tinha medo de não vender, né? De não vender as fotos. Ele vai tirar do celular e não vai comprar minhas fotos. E eu sempre fui ao contrário. Eu sempre fui, tipo assim, o cliente chegava lá e eu falava assim, olha, gente, pode tirar foto, grava vídeo, me marca que eu vou repostar todo mundo. Porque vocês vão me ajudar a fazer meu marketing. Eu falo isso pra todo mundo. Antes de começar o ensaio, eu falo, gente, pode tirar foto, conecta no Wi-Fi aqui do estúdio, posta os bastidores, manda pro grupo da família. Se quiser, eu tiro, né? Eu tiro com o celular deles, gravo. Porque assim, eles repostam e aí o pessoal já pergunta pra eles, onde você tá fazendo as fotos? Ai, que lugar é esse? E eles vão me indicar, eles vão falar. Ou eles vão me marcar lá, os próprios clientes, as outras pessoas vão ver e vão seguir o nosso Instagram. Então, assim, a gente foi realmente contra. Hoje, vários lugares, assim, que eu percebo já fazem isso, né? Mas, assim, no começo, ninguém fazia. Todo lugar era proibido. E a gente pegava e falava, não, vamos deixar eles tirarem foto, eles postarem, marcarem a gente, porque eles vão nos ajudar no marketing. Isso que vocês falaram agora, eu tenho uma pequena frase para isso. Se chama maturidade profissional. Tem mais nada. Porque isso que vocês fazem, deixa as outras pessoas fazerem, nada mais é de um marketing, acho que do melhor marketing que existe. É algo assim sensacional. E o que a concorrência faz com isso? Pô, mas por quê? Não, mas por que elas fazem? Tá errado. E aquilo começa a dar um... Então, assim, quem é um excelente profissional, quem é um empreendedor raiz, não tem medo da concorrência. Porque sabe e confia no seu taco. Então, assim, você tá de parabéns em pensar nisso. Porque aí você mudou a concorrência. E acontece também que deve ter muitas mães que vai lá e junta o dinheiro para poder tirar foto. E, poxa vida, elas já vão lá sabendo que ela não vai conseguir comprar o álbum inteiro. E nem por isso você não deixa ela sair dali sem esse sentimento. Então, meus parabéns realmente, porque isso é empatia. Isso é poder pensar naquelas pessoas que não têm o dinheiro para comprar todas as fotos. Então, ela sai dali querendo te divulgar, ela sai dali podendo ter uma foto para poder mostrar para o marido na hora que chega, porque talvez ela espera virar o cartão dela para poder comprar as fotos. Então, isso aí que você falou para mim é sensacional. Vocês estão, tipo, eu não sabia. Não. Mas isso levando para o lado social da coisa, você não tem noção quantas mães que às vezes não tinham dinheiro, só de você ter deixado tirar no celular, pode chegar em casa e falar assim, ó, tá vendo isso daqui? Ou vamos então economizar, marido, pra gente poder comprar essa foto e colocar num álbum? Sensacional porque mesmo. é diferente, né? Você tirar no celular do que da câmera. Não é a mesma coisa. Por mais que seja a mesma pose ali, mas é diferente, né? No cenário vai estar mais enquadrado, vai ter a qualidade da câmera, a gente vai editar a foto. Né?
né? Então, não vai, eu acho que a pessoa não vai deixar de comprar porque está no celular, Não. né? Só se realmente ela não tiver condições, mas de todo jeito ela não vai comprar. Então, Exatamente. Pode ser que naquele momento ela não tem condição, mas ela já vendo tudo que vai acontecer, ela vai se programar para querer comprar. Para querer Sim. comprar. Isso É até ao contrário, né? O fato de ela tirar foto, às vezes, não vai fazer com que ela não compre, vai fazer com que ela queira comprar. Né? Comprar Exatamente. mais, assim, ainda, né? Samara, quais são as suas 2 maiores dificuldades que vocês enfrentam hoje? Olha, hoje eu acredito que seja o medo de dar um passo para frente. Porque, assim, como a gente já veio de um passado que a gente quebrou, a gente tem muito medo de dar um passo maior que a perna. Então, assim, o meu maior medo é esse. Hoje o estúdio, graças a Deus, assim, a gente tem agenda extremamente lotada. É muito difícil a gente ter um horário disponível na semana. Horários de sábado, né, que a gente atende é para daqui 2, 3 meses. Então, assim, a nossa agenda é muito cheia. E o nosso próximo passo agora, né, tá sendo a implantação de mais uma fotógrafa no estúdio. Então, assim, isso é uma dificuldade para mim de desapegar dos meus ensaios, de entender que eu não posso fazer tudo sozinha, eu preciso também ter esse espaço de tempo, né? Talvez sair um pouquinho da minha zona de conforto, de somente eu estar fotografando e deixar que o estúdio cresça também com outra fotógrafa. Então, assim, para mim, essa é a maior dificuldade. Eu acho que é isso, é delegar. A gente sair um pouco desse operacional. Acho que também muitos empresários passam por isso, né? A gente fica no operacional e quando é hora de gerir realmente a empresa, você delegar e aí a gente fica aquele medo, né? Será que vão fazer igual a gente faz, né? Então, principalmente, como eu falei, o da Samara, que é uma coisa muito... não é, como eu posso falar, mecânico, né? É uma coisa muito emocional ali, o cuidado com a criança é muito subjetivo. Não é só, vou ensinar ela a fotografar, ensinar a iluminação, Não, você tem que ensinar o cuidado com a criança, o carinho com a criança, a pessoa tem que ter uma pessoa paciente, então tem que ter um perfil ali para fazer aquela função. Então, eu acho que isso é uma parte mais difícil que a gente está enfrentando, porque realmente a gente está com bastante clientes, a gente preza por isso, por ter ensaios também com espaçados para não sobrecarregar, né? Não ficar um cliente depois do outro. Como eu falei, é um modelo que a gente quer ter, de fazer ensaios mais longos, só que chegou num ponto onde a gente já está precisando, ou a gente aumenta o preço, ou abre mais uma agenda para ter 2 pessoas fotografando ao mesmo tempo, para a gente conseguir também manter, porque daí os custos vão aumentando também. Tipo, a gente já está com uma freelancer, né? Agora a gente está com 2 funcionárias, né? Uma só para ficar no atendimento, no WhatsApp, e a Duda, que auxilia a Samara, que também já está começando a fotografar. Então, essa é a nossa maior dificuldade, é passar esse bastão aí, encontrar pessoas para nos ajudar a continuar crescendo. Legal. É por isso que eu, o Lucas, a Samanta, o Leandro, que enfim hoje vocês irão conhecer, o nosso financeiro, nós vamos criar a nossa roda de empresários. Na verdade, é roda de empreendedores. São todas pessoas que saíram do nada e estão ali tentando se ajudar para falar, isso aí, o que eu faço? Então, vocês já estão convidados a fazer parte desse novo projeto nosso. Claro. Pessoal, tá chegando ao fim, mas eu quero, antes, fazer uma última pergunta para Samara. Samara, quem você se inspira hoje na sua vida pessoal, que você fala, olha, poxa vida, essa pessoa aqui, até aqui, eu gosto de escutar os conselhos. Tem alguma pessoa específica? Olha, eu venho de uma família de empreendedores, né? Meus pais têm empresa, as minhas 2 irmãs têm empresa. Do lado do meu marido, o irmão dele também tem empresa. Então, assim, todos que estão à minha volta são empresários já também. E eu vou pegando um pouquinho de cada um, sabe? Cada um eu vou entendendo um pouco, principalmente porque na minha família todo mundo trabalha em casal, trabalha com o marido, que é uma dificuldade que muita gente tem também, que é trabalhar com o marido. Tem gente que fala assim, nossa, não sei como você consegue trabalhar com o seu marido, não consegue separar, né, essa parte, que é um assunto bem bacana também da gente falar alguma hora, alguma próxima oportunidade. Mas eu acho que, assim, eu me inspiro um pouquinho em cada um, mas os meus pais, assim, pra mim são
fora da curva, gente. Até porque eles também passaram por isso, de quebrar Eles várias passaram. vezes e se reerguer. E eles, assim, têm uma maneira, assim, de lidar com as coisas. Tipo assim, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Sabe? Se preocupa com hoje. E nesse período que a gente passou por essa dificuldade, eles sempre estiveram ali com a gente. Legal. E eles sempre estavam ali falando assim, calma, vai dar certo, vai dar certo. E hoje, assim, quem eu gostaria de sempre estar comemorando ao meu lado são eles. É a minha família. Então tá bom. Eles não estão aqui, mas eles te mandaram uma mensagem. Oi, Samara, boa noite, linda. Olha, filha, você é o orgulho do pai, viu? Eu tenho o maior orgulho de você, por você ser uma mulher guerreira, batalhadeira, tá? Muito trabalhadeira, dedicada ao seu trabalho. Trabalho profissional mesmo de uma mulher guerreira, tá? Beijo. Chicão. O que falar pra ele? Gente, meus pais, assim, são fenomenais. Eu gostaria que todo mundo tivesse pai e mãe igual o meu. Eu sei que de todo mundo é maravilhoso. Mas, assim, eles me ajudaram tanto, tanto. Lá quando a gente estava começando, que a gente nem tinha cliente direito, na padaria entrava uma criança, a minha mãe já falava assim pra mãe da criança, você já tirou foto da sua filha? Você tem que tirar foto, a minha filha é fotógrafa, assim. Ela sempre me ajudou muito, sempre me inspiraram muito na determinação, como eles nunca têm preguiça de trabalhar, sabe? A ser essa pessoa que eu sou hoje. Ai, tô emocionada, eu não sei nem o que eu falo. Pessoal, e essa é mais uma história de sucesso do Empreender para Crescer, mas fica ligadinho que agora vem a nossa dica de ouro. E agora, a nossa hora mais esperada, a dica de ouro, aqui com os meus amigos especialistas, Lucas Pivetta e Leandro Magalhães. Vamos falar um pouquinho. A primeira dica vai ser para quem está procurando aprender sobre financeiro. Vou até pegar o gancho da história que o Daniel contou sobre a empresa dele, principalmente na parte que ele falou ali. Eu gosto de trabalhar com planilhas, eu gosto de, principalmente quando eu estava no início da empresa, para pagar ali, fazer todo o nosso controle financeiro, controlar ali, pagar as nossas dívidas, controlar as despesas atuais e nossas contas pessoais. Quando ele falou isso, acendeu um alerta, pagar as contas pessoais. E é nisso que nós vamos conversar hoje, que é a dica que fica para quem está iniciando e para quem já está com a empresa rodando e está com essa questão. Peraí, estou misturando minhas despesas pessoais com as da empresa. E nós vamos trabalhar nessa ideia. Pessoal, primeiro, o que a gente precisa fazer? Realmente, é ter muito clara essa separação. Por quê? Para a gente ter ideia real do resultado da empresa. Se a gente deixar misturado ali minhas contas pessoais com as despesas da empresa, eu não tenho clareza. Peraí, mas o que está acontecendo com a minha empresa? Ela está tendo o resultado real que eu preciso saber? Então, começa por aí. Então, a gente vai ter que definir, sim, deixar isso muito bem claro, muito bem separado. Então, quando a gente vai falar, Bruna, principalmente assim, peraí, Prolabore. Eu tenho que ter um Prolabore. Até o Daniel também comentou isso, ele falou, cada um tem o seu salário muito bem definido, porque cada um tem uma função na empresa. Então, eles são sócios, a Samantha... Samara. A Samara são gêmeas. Então, eu posso errar, posso errar. Desculpa, Lucas. Mais comum do que você pensa. Então, a Samara, ela é fotógrafa, tem a formação dela, o salário dela é X. E eu acho que é interessante a gente definir o seguinte, quando a gente falar de Prolabore, principalmente quando a gente tem sócios, a gente tem que definir o quê? Qual que é o salário que o mercado define? Então, começa por aí. Não é aquilo, são sócios, tem que ter o mesmo salário. Não, peraí. Quando os sócios têm função na empresa, eu tenho a função de fotógrafo, no caso da Samara. O Daniel tem a função de cuidar das finanças. Então, peraí, qual é o salário que o mercado paga para uma pessoa de finanças e para uma pessoa que faz a fotografia? Não necessariamente é o mesmo salário, porque naquele momento eles estão executando funções diferentes. Mas espera aí, então está definido o Prolabore, beleza. É isso que eles vão receber por mês, o Prolabore. Então a gente deixa isso muito bem separado. Nossa, já começou, não
Já pegando Já deu no meio. No Isso fica meio. muito bem separado. Aí, depois sim, a gente vai falar, mas espera aí, cada um tem 50% da empresa. Ah, tá, então quando a empresa tiver resultado, tiver lucro, aí a divisão de lucros é igual. Porque eles têm 50% cada um da empresa. Então, assim, o primeiro passo é, para separar as despesas pessoais das despesas da empresa, é ter isso muito claro. O quanto o dono da empresa vai ganhar. Independente, mas eu sou o único dono, não tem sócio. Então, da mesma forma, você tem alguns funcionários, você é o dono, você executa uma função. Então, você também vai definir o seu salário em função do mercado, não é chutar um valor, eu quero ganhar tanto. Não, sua empresa tem que estar preparada para pagar tanto. Até uma dúvida sobre isso, Leandro. Por exemplo, como que a gente define realmente esse valor? Igual acho que você ia falar, eu acabei te cortando, mas... porque, por exemplo, eu abri uma empresa agora. Eu já tenho uns custos fixos mensais aí, pessoais, né? Eu me baseio nessas contas fixas ou é tipo, realmente, olha, a empresa pode pagar, por exemplo, eu tenho um custo fixo mensal de 15 mil reais, pessoal, né? E aí eu abri a empresa e a empresa ainda não fatura nem 10, né? O que eu faço? Como que eu defino isso? vai ficar Você devendo. tem que definir pelo valor de mercado. Ó, eu tenho despesas pessoais de 15 mil reais, mas tá, a função que você vai executar dentro da empresa, no valor de mercado, essa função recebe esse valor de 15 mil reais? Não, não recebe. Então, o correto é a empresa te pagar o valor de mercado. Tá certo. Conforme a função. Mas eu quero ter os 15 mil reais. Faça a empresa faturar, faça ela dar lucro, e aí você vai ter a retirada que vai complementar esse valor. Porque, assim, algo que, conforme aí o andar, aí o tempo, né, a história, tudo que a gente vai acompanhando, várias empresas, as experiências, o contato que a gente vai tendo com várias empresas, o que enriquece, na verdade, o dono da empresa é o lucro. É o lucro. Então, eu quero ganhar 20 mil por mês. Faça a empresa dar lucro para ter essa retirada. Perfeito. O meu Prolabore é de 5 mil, mas todo mês a empresa dá um lucro de 30 mil e eu retiro 15 e deixo metade no caixa. Então, tudo bem. Então, você pega o seu Prolabore de 5, mais o lucro de 15, que é 50% do lucro da empresa no mês, e você tem a sua renda de 20 mil. Fato. É isso que enriquece o empresário. Mais fácil do que parece, né? Sim. Parece fácil, mas Quero ver fazer, né? na hora de fácil fazer na teoria. é um pouco complicado. Então, assim, quando a gente fala de separar as finanças, acho que o primeiro passo é definir o Prolabore. Porque é o quanto eu realmente vou receber da empresa todo mês, ela dando lucro ou não. Isso fica bem claro. Então, a empresa tem que ter essa capacidade, porque esse Prolabore vai entrar no custo fixo. O Lucas comentou do custo fixo. Verdade. Então, o Prolabore entra no custo fixo, e não vamos entrar em todos os detalhes do que é custo fixo, mas, um exemplo, o aluguel do prédio, o salário dos funcionários, então tudo isso faz fazer parte do custo fixo? Sim, pode fazer. E outras despesas. Mas focando ali no Prolabore, para o empresário, tá claro para ele o que ele vai, com certeza ele vai receber todo mês. É o Prolabore, isso é certeza, isso é muito certeza. E um simples passo que muitos empresários deixam de executar é ter uma conta para pessoa jurídica. Acabam utilizando a conta pessoa física. Então, todo o dinheiro da empresa cai na conta pessoa física e acaba se misturando. Ou o empresário tem a conta jurídica, mas vai pagar um boleto da escola do filho, um boleto do clube, ou a fatura do cartão de crédito pessoal, através da conta jurídica. Isso também tem que ficar muito bem separado. Então, acho que essa é a ideia principal. Deixar separado, por quê? Qual o benefício de ter isso separado? O benefício eu vou ter certeza das movimentações da minha empresa, separada das minhas movimentações pessoais, o que vai me dar clareza do resultado que a minha empresa está tendo. Vou até dar um exemplo de um casal que eu conheci em Limeira. A empresa deles fatura, em média, 150 mil por mês, e eles definiram que teriam um Prolabore cada um de 5 mil. Eles deixaram, nós vamos cada um receber 5 mil por mês. Tudo bem, receber cada um 5 mil por mês. Só que eles começaram a usar a conta da empresa para pagar coisas pessoais. E no final de 12 meses eles falaram, nosso caixa zerou. Nosso caixa. O que aconteceu? Para onde foi o dinheiro?
Aí começamos a procurar. Eles estavam realmente transferindo R$5.000 por mês para a conta deles pessoal, mas pagando muitas outras despesas, alguns luxos, através da conta da empresa. E o que aconteceu com isso? No final, a média mensal que eles estavam gastando era R$17.000 por mês. E não os 10 mil como eles tinham definido. E teve mês que gastou muito mais que 17 mil. Falei, médio anual. Então eles foram vendo o caixa baixar e sem entender o porquê o caixa estava baixando em média todo mês R$7.000. E era por essa falta desse controle. Bacana. Está feita a nossa primeira dica de finanças do nosso episódio. Lucas, a dica valiosa de marketing, qual é a de hoje? Vamos lá, eu vou dar 2 dicas para vocês, tá? E a dica é para aumentar o engajamento do seu Instagram, de forma orgânica, tá? Hoje em dia, quem que não quer, né, ter o engajamento aí lá no talo, e o pessoal não sabe como, não sabe o que fazer. Preciso postar todo dia, preciso postar 10 Reels por dia, preciso, sei lá, criar conteúdo, mudar o tipo de conteúdo que eu falo, enfim, né? A primeira é você remover os seus seguidores fantasma. Agora o Instagram tem uma atualização, ela não é tão recente de ter saído hoje, assim, já faz um tempo, mas você consegue lá, você vai lá no seu perfil, entra em seguidores, lá em seguidores vai ter como você remover esses seguidores fantasma. O que seria para começar um seguidor fantasma? São pessoas que começaram a te seguir, criaram um Instagram e já tem ele há muito tempo ou simplesmente criou de forma automática ali, né? E é tipo um spam, vamos dizer assim, ou então não utiliza mais o Instagram há muitos anos. O Instagram agora está fazendo uma limpa, tanto é que geralmente quem tem milhares de seguidores aí sentiu maior essa diferença, mas o Instagram removeu essa galera. Ele simplesmente, né, entre aspas, apagou todos eles. E tem como você remover isso. Tá, Lucas, mas eu removendo esses seguidores fantasmas no Instagram, por que vai aumentar o meu engajamento? Como vai aumentar? Vou ter que postar mais ainda, tudo? Não, lógico, manter a frequência de postagem, isso é fundamental para qualquer Instagram e para qualquer rede social ali, né, a frequência. Mas como vai reduzir o número de seguidores, vai aumentar a porcentagem de entrega. Porque, por exemplo, se ele estiver entregando para 1.000 seguidores e desses 1.000, 50 são fantasma. Então, ele vai reduzir para entrega vai tipo 1.000 seguidores, só que 1.000 seguidores verdadeiros. Se ele entregasse para 950, por exemplo, né, tirando esses seguidores fantasma, ele vai continuar entregando para 950, porém a porcentagem ali de entrega dele vai aumentar. Não sei se deu para entender mais ou menos o cálculo. E a segunda dica aqui para vocês é você marcar as pessoas, os locais onde você vai, né? Mas por que isso? Eu não vou estar divulgando os outros de graça? A não ser que você seja um influencer com 1 milhão de seguidores, você está sendo bobo, você não está fazendo isso. Por quê? Se você vai num restaurante, não importa qual for, tá? E você posta a foto do seu prato e marca o restaurante, com certeza ele vai te repostar. E ele te repostando, a entrega do seu stories e do seu conteúdo vai ser também igual para quem segue ele, entendeu? Então, os seguidores dele vão ver o seu stories e automaticamente o seu engajamento vai estar lá em cima. O número de visualização, pelo menos, do seu stories vai aumentar. É tipo você postar um Reels em collab com alguém, né? Quem segue a pessoa que você postou em collab também vai ver aquele Reels seu, entendeu? Então, o número ali de alcance do seu público, né? O número de alcance da sua publicação também vai aumentar, entendeu? Fazendo essas duas coisas, não vou falar para você que de 5.000 seguidores você vai aumentar para 10 milhões, mas com certeza, pelo menos a média do seu engajamento ali vai estar muito maior naquele dia e aí você consegue aumentar e aproveitar esse hype aí, tá? É isso. Pessoal, finalizamos aqui mais um Empreender para Crescer e na terça-feira que vem estaremos novamente aqui com os nossos convidados surpresas e com as dicas valiosas dos nossos especialistas. Eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!